livro dos Salmos. Hoje estamos dando sequência aos Salmos de número 77, do verso 1, nós já estamos neste Salmo. E assim, durante esses dias, nós estamos nessa sequência de meditação dessa coletânea poderosa, de livros poderosos, que é o livro dos Salmos, tá bom? Então vamos lá, e diz assim a palavra de Deus: eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Eu gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que Ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus abismo altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito. Mordearei em todos os teus atos poderosos, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quanto as águas te viram, ficaram com medo. Nas águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas. E os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Muito bem, estamos mais uma vez diante destes salmos, onde tem por subtítulo Consolo nas horas de tristeza, um salmo de Asaf, ao regente do canto para a confissão. E nós vamos ver, querido Asaf, em mais uma de suas falas, ele colocando diante de Deus o desabafo do seu coração. E ele diz: eu grito bem alto para Deus, grito a Ele e Ele me ouve. Aí nós entendemos, queridos, que é nesses momentos de aflição que o salmista vai apelar para Deus em um grito de urgência, em um grito de desespero, onde ele vai afirmar, dizendo que nas horas de aflição, ele ora ao Senhor durante a noite, ele levanta as suas mãos em oração, porém ele não encontra consolo. É o momento do silêncio de Deus, é o momento que ele não encontra o amparo que ele precisa no exato momento. Ele disse: eu penso em Deus e começo a gemer. Eu começo a pensar e fico desanimado. É um momento de desânimo, é um momento, querido, que nós nos encontramos frustrados diante de quando nós começamos a clamar e a buscar a Deus, a buscar o socorro na hora exata. Nós, às vezes, não encontramos, porque para todas as coisas existe um tempo já determinado, um tempo específico por Deus para poder executar. Mas, às vezes, no momento que nós queremos a resposta não chega. O silêncio de Deus, ele invade os nossos corações e nós começamos também a pensar e a ficar desanimado, assim como o salmista, ele vai dizer que ele fica desanimado diante do silêncio de Deus. Ele fica a pensar
Ele diz, Deus não me deixa dormir, então eu estou preocupado que eu não posso falar. A preocupação é evidente no coração do salmista, que ele diz que ele não consegue falar. Mas é um momento que Deus também inquieta para que ele não venha dormir, para que ele não venha a sossegar no momento da sua busca, no momento da sua espera. E ele diz, penso todos os dias nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Aí nós vemos uma contagem, querido, de desespero. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação do salmista Asaf, de também contar os dias, contar as horas, contar o tempo. E aí nós vemos que quando nós estamos nesta contagem, quando nós estamos nesta ansiedade, parece que as coisas não acontecem, parece que Deus não ouve a nossa oração. Quando a gente está nessa inquietação de contar os dias, de contar os tempos, como a gente está vendo ele dizendo, eu penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Eu gasto as noites em pensamentos profundos, eu começo a meditar e a mim mesmo eu faço estas perguntas. Então ele vai dizer que ele está contando os tempos e ele está vendo que dentro deste tempo já se passaram muitos dias. E ele diz que assim ele começa a entrar em meditação. Ele diz, eu começo a meditar. Eu começo a pensar em pensamentos agora profundos. E eu começo a questionar, eu começo a entrar em interrogações. Eu começo a pensar, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que esse silêncio de Deus vai pendurar por muito mais tempo? Por alguns anos, quem sabe? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que o Senhor vai virar o rosto para sempre do seu povo? Será que deixou de nos amar? Então é tantas interrogações que começam a surgir no coração do salmista, que junto com essas interrogações vem incertezas, vem desânimo. Ele diz, será que o Senhor nos deixou de amar? Será que toda a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Ele começa a fazer perguntas para si mesmo. E um grande dilema de Deus ter esquecido da promessa feita ao seu povo. Será que Deus se esqueceu? Será que Deus deixou o povo ir para o exílio e lá não se lembra mais deste povo? Será que Deus se virou as costas? Mas havia uma promessa, querido, lançada sobre este povo. Havia uma promessa de Deus feita, uma palavra lançada de resgate, de regressão deste povo, que Deus iria trazer de volta a sua terra, que Deus iria povoar de volta aquele povo, que o esquecimento de Deus não seria eterno, seria só por um momento a ira de Deus. Mas quando a gente está neste questionamento, a gente esquece do que Deus falou. Quando a gente está contando dias, quando a gente está contando o tempo, quando a gente está em conflitos e questionamentos, a gente esquece do que Deus falou a nosso respeito, a gente esquece da promessa que Deus nos fez de resgate, de restituição, de restauração. E ele esquece da promessa de Deus. Mas nós vamos ver que quando chega no verso 11, ele diz, ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei das maravilhas que fizeste no passado. Ele começa a buscar em sua memória aquilo que lhe dá esperança. Ele começa a buscar em sua memória os feitos que Deus fez. Isso é crucial para alguém que quer vencer, para alguém que está nessa expectativa, para alguém que está nesse conflito. É importante demais e crucial que a gente venha a puxar na memória os feitos de Deus, o que Deus já fez, o que Deus ele operou já em nossas vidas. Ele diz, eu pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Então, quando ele puxa em sua memória os feitos que Deus operou, o que Deus fez no antepassado, do resgate que Deus dera, dos livramentos, da proteção, do cuidado, da provisão de Deus.
Ele começa a alegrar em seu coração, ele começa agora a confiar que Deus poderia resgatar, que Deus poderia tirar eles daquele lugar. Ele disse, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tem mostrado o teu poder entre as nações, pela tua força salvaste o povo, os descendentes de Jacó e de José. Ele começa a buscar em sua memória e ver o que Deus tem feito entre as nações, o que Deus ele fez, o poder que Deus mostrou aos inimigos do Mar Vermelho que se abriu, de tantas coisas que aconteceram. Ele começa a se lembrar disso. Ele começa a lembrar do que Deus ele foi capaz de fazer. Então aqui hoje, o conselho de Deus para nós hoje, que nós venhamos a puxar em nossas memórias os feitos de Deus, aquilo que Deus ele já realizou, aquilo que Deus já fez, para que a gente não venha a entrar em murmuração, para que a gente não venha entrar em conflitos e questionamentos. É necessário que nós venhamos a buscar isso, a buscar aquilo que traz esperança, que nos dá fé renovada. Puxa em tua memória hoje os livramentos que Deus te deu. Puxa em tua memória hoje a provisão que Deus já trouxe em tua vida. E até aqui você está, até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então é isso que nós agora vamos clamar diante desta palavra, confiando nisso, apresentando a Deus também o teu projeto. Foi isso que o Senhor nos falou, que nós deveríamos apresentar o projeto, desenhar o projeto, crer nesse projeto, crer no Deus que pode realizar. E nós deveríamos sermos detalhistas acerca desse projeto. Então eu quero que você pegue o teu projeto, eu quero que você venha apresentar a Deus ele hoje, eu quero que você seja hoje ousado na presença de Deus. Mostra para Deus que não será mérito teu, mas o mérito é totalmente dele. É ele que vai te ajudar, vai trabalhar em parceria contigo. Há uma parceria sendo selada, um acordo sendo selado. O Senhor está selando um acordo hoje contigo. E este acordo é um acordo de realização de promessas e sonhos que estão aí engavetados. Pai, em nome de Jesus Cristo, é na tua presença. Nós viemos agora mais uma vez apresentando ao Senhor as nossas vidas, colocando diante do Senhor agora, Pai. Projetos que estão aqui inacabados, outros que foram engavetados, outros que estão frustrados, outros que foram rasgados. E hoje nós viemos pegar esses projetos, tirar eles das gavetas, dos arquivos mortos, para trazer, Pai, sobre a mesa do nosso juiz, Deus, o Todo-Poderoso, o justo e fiel. E aqui nós colocamos, ó Pai, esses projetos nas tuas mãos. E sabemos que nós somos incapazes sozinhos de poder concluir esses projetos, mas se o Senhor, Pai, estiver conosco, se a parceria do Senhor for hoje assinada, Senhor, a nosso favor, nós vamos colocar em prática e nós vamos ver esse projeto concluído para a glória do Senhor. Está aqui, Senhor, esses projetos, todos os projetos que estão colocados agora sobre esta mesa, todos esses projetos que estão sendo apresentados ao Senhor, Pai, sonhos, são sonhos, Pai, que muitas delas havia deixado de sonhar, pois não acreditava mais que o Senhor iria ajudá-los, Pai, a concluir. Mas agora nós entendemos que o Senhor entra em ação. O Senhor, Pai, nos pediu que trouxéssemos todos os nossos projetos escritos, que fôssemos, ó Deus eterno, um detalhista nesses projetos, que dessemos nome. Então, Deus, aí está, Senhor, estou apresentando a Ti agora todos esses desejos e sonhos que estão dentro do nosso coração. Muitos, ó Pai, têm medo até de sonhar porque não têm capacidade, pensam que não podem. Tem, Senhor, uma crença limitante que paralisa, Pai, do não merecimento, que não merece isso, mas o Senhor diz que merece, o Senhor diz que ela é filha e tem direito a isso. Então, Deus, nós oramos por isso agora e apresento agora todos esses projetos. Nós vamos investir o nosso tempo nisso. Nós vamos investir o nosso tempo, Pai, em consagrar o nosso projeto a Ti. Porque se nós consagrarmos a Ti, nós estamos, ó Pai, entrando nessa forma da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, amado Espírito Santo, que o Senhor venha concluir, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha dar boas ideias, que o Senhor venha abrir visões, que o Senhor venha dar direções, venha abrir novos horizontes, novos tempos, novas estações na vida desta mulher, deste homem. Pai, que seja um tempo, Senhor, de grande aceleramento, um tempo, Senhor,
de avanço, de progresso. Assim eu libero sobre nós, sobre as nossas vidas, esse tempo, Senhor, de recomeço, um tempo, Senhor, de resgate, um tempo de restituição. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por isso e cremos nisso, sabemos que o Senhor está, Pai, conosco nessa causa. Jesus abençoe também este que está clamando aqui, orando pela venda dos seus imóveis, pessoas que estão pedindo ao Senhor, Pai, por uma saída aí nesse INSS, por uma resposta na justiça, nesse tribunal. Deus, entra com poder agora, tu és aquele que responde a favor dos teus filhos. Que um veredito de vitória possa sair agora, Senhor, para este que está clamando conosco. Pai, entra agora, Jesus, e abençoa a todos que têm, Pai, se unido a nós neste propósito de oração. Assim nós oramos e confiamos, entregamos a Ti as nossas vidas, os nossos celeiros, as nossas casas, as nossas finanças, tudo que estiver vinculado a nós, tudo que estiver, Senhor, condicionado às nossas vidas, que recebam um avanço, uma aceleração. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Fiquem todos na paz e graça do Senhor Jesus. Se permitir, o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.